Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos resolver esse problema proposto aqui pelo inscrito Daniel. O problema diz assim: uma fazenda tem 45 cavalos e ração estocada para alimentá-los durante um mês. Se forem vendidos 15 cavalos e a ração reduzida à sua terça parte, os cavalos restantes poderão se alimentar durante... Aí segue as alternativas. Bom, Daniel, esse problema aqui, ele requer conhecimento em regra de 3 composta, em equação do primeiro grau também, e logicamente em saber operações básicas da matemática. Então a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver esse problema, em todo problema, né, que envolve regra de 3 composta, é identificar as grandezas que o problema traz. Então vamos lá. Aqui ele falou que a fazenda tem 45 cavalos, então é uma grandeza, né? C, 45, quantidade de cavalos. Também temos a ração, embora ele não tenha dado especificamente a quantidade de ração, nós vamos fazer o seguinte: vamos indicar por R e determinar aqui uma quantidade R minúsculo, né, para essa ração, para essa quantidade, esse quantitativo. E vai alimentá-los durante um mês. Veja que nas alternativas aqui, né, todas elas estão em dias, então ele quer a resposta em dias. Nós vamos considerar aqui esse mês, embora ele não tenha mencionado no exercício, mas vamos considerar esse mês, esse um mês, como sendo de 30 dias. Então a grandeza tempo, nessa primeira situação que ele expôs, corresponde a 30 dias. Então 45 cavalos tem ração R para se alimentar durante 30 dias. Agora vamos para a segunda situação, que ele diz o seguinte: ele diz que se forem vendidos 15 cavalos e a ração reduzida à sua terça parte, os cavalos restantes poderão se alimentar durante quanto tempo? Durante quantos dias? Esses cavalos restantes, tirando os 15 que foram vendidos, corresponde a 30, não é verdade? 45 menos 15, 30. E a ração, ela foi reduzida à sua terça parte. Era R, né? Era R minúsculo, agora vai ser R sobre 3. R dividido por 3, porque foi reduzida a sua terça parte, 1/3, que é 1 sobre 3. E o tempo, né, era 30, é justamente agora o que ele está pedindo, né? Ele quer saber o tempo. Não sei, vou chamar de X. Tudo bem, nós temos aqui agora os valores das grandezas, exceto esse, que é o que vamos descobrir. E agora, Daniel, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a grandeza principal, né? Nós vamos chamar a grandeza principal aqui, essa que tem a incógnita X, certo? Vamos pegar ela como destaque, como comparação. Então nós vamos colocar aqui uma seta para baixo. Ela pode ser para baixo ou para cima, isso é opcional. E vamos fazer uma comparação da grandeza tempo, né, quantidade de dias, com as outras, quantidade de ração e quantidade de cavalos. Vamos imaginar o seguinte: se o número de dias diminui, certo? Isso significa que a quantidade de ração, o que aconteceu? Ela também diminuiu, correto? Então, se o meu tempo diminui, se a quantidade de dias diminui, a quantidade de ração, melhor dizendo, também diminui. Se você quiser fazer a comparação ao contrário, também funciona do mesmo jeito. Se a quantidade de ração diminui, se o total ali de ração estocada que eu tenho, ele diminui, os dias que eu vou ter para alimentar aqueles cavalos também vai diminuir. Nós dizemos que essas duas grandezas aqui, já que as setas todas, as duas estão para baixo, elas são grandezas diretamente proporcionais, correto? Agora nós vamos fazer a comparação da grandeza aqui, tempo, né, dias, quantidade de dias, com a quantidade de cavalos. Se o número de dias diminuiu, né, o número de dias em que esses cavalos ficou se alimentando, se ele diminuiu, significa que a quantidade de cavalos aumentou. Ela aumentou. E se você, de novo, se você fizer essa comparação, né, ao contrário aqui, se você supor, se a quantidade de cavalos aumenta, significa que o tempo, né, o número de dias, ele vai diminuir. Certo? Então nós dizemos que essas duas grandezas, tempo e cavalos, quantidade de tempos e quantidade de cavalos, são grandezas inversamente proporcionais. É importante a gente saber disso na hora que a gente for montar a equação, que é o que vamos fazer agora. Bom, dito isso, eu vou pegar aqui
essas grandezas, a grandeza principal, né, a do tempo, eu vou escrever aqui 30 sobre x, sem mudar a posição, nessa ordem, 30 por x, na mesma posição que está aqui. Agora eu vou fazer a comparação com as outras, né, comparar as setas. Tempo e ração, se nós olharmos, as setas estão na mesma direção, as duas estão para baixo. Nós falamos que elas são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui R, eu vou colocar R sobre 1, já que as duas são frações, né? E vai ser necessário na hora de a gente fazer a divisão de frações. Então eu vou escrever R sobre 1, sobre R sobre 3, na mesma posição, correto? Então só lembrando, eu peguei o R e coloquei aqui R sobre 1, certo? Ele está sendo dividido por 1, por isso que eu coloquei. Agora nós vamos multiplicar pela outra grandeza. Agora vamos dar atenção no seguinte detalhe, ó. Comparando aqui as duas setas, né, elas são inversas, são grandezas inversamente proporcionais. Então, esses números aqui, né, o 45 e o 30, eu não vou escrever mais nessa mesma posição, eu vou trocar, eu vou inverter, já que são grandezas inversamente proporcionais, quando eu comparo a grandeza, quantidade de cavalos com quantidade de dias. Então eu vou escrever 30 sobre 45, ok? Bom, feito isso, vamos agora começar a resolver essa equação. Temos aqui essa divisão de frações, certo? Para resolver essa divisão de frações, eu vou repetir a primeira, tá bom? Isso aqui é uma regra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a que está aqui no numerador e multiplica pelo inverso da que está no denominador. 3 sobre R. Isso vezes 30 sobre 45. Cancelo aqui esses dois R's, tá bom? Porque R dividido por R dá 1, então eu posso fazer esse cancelamento. E agora eu vou escrever o que sobrou. Aí aqui, para facilitar, eu não vou fazer logo a multiplicação, 3 vezes 30. Eu vou deixar do jeito que está para facilitar ao final, na hora de eu fazer uma simplificação. Você vai ver no final, Daniel, como é que vai ficar. Então vai ficar 30 sobre x igual a 3 vezes 30, 3 vezes 30 sobre 45. Bom, aqui eu vou ter aquela famosa multiplicação em cruz, né? Meio pelos extremos. Vou fazer essa multiplicação. E vai ficar 3 vezes 30 vezes x. 3 vezes 30 vezes x igual a 30 vezes 45. 30 vezes 45. Daí, esse 3 vezes 30 vezes x, eu passo dividindo lá para o outro lado e vai ficar x igual a 30 vezes 45 sobre 3 vezes 30. Bom, por isso, agora você pode observar que eu não fiz a multiplicação para ficar mais fácil aqui, ó, e nós fazemos essa simplificação, esse cancelamento, nos dando 45 sobre 3. E dividindo 45 por 3, podemos fazer a divisão aqui rapidamente, né? Para não ficar nenhuma dúvida ali, porque vai acontecer um probleminha aqui nas alternativas, Daniel. Você vai ver já já. 45 dividido por 3, vamos pegar aqui o 4, né? O número que multiplicado por 3 dá 4. O próximo, né? Só é 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Desce o 5. Deu 15 agora aqui. O número que multiplicado por 3 dá 15. O próximo é o 5. 5 vezes 3, 15. E 15 menos 15, nada. Encerra a conta aqui, nos dando 15 como resposta. Então, x é igual a 15 dias. E essa é a resposta. Qual é a alternativa? Vamos ver aqui. A, 6 dias. B, 13 dias. C, 10 dias. D, 20 dias. Nenhuma. Isso significa o que, Daniel? Que possivelmente, né, existe um erro aqui de digitação nessas alternativas, né, da questão que você me enviou. Então, nenhuma delas corresponde à alternativa correta. A alternativa correta
Se tivesse um item E aqui, né, seria o item E15, mas não tem. Mas a resposta é 15 dias, mas isso acontece, Daniel. Às vezes, né, num erro de digitação, né, ali na folha, ou mesmo no PDF, no arquivo, né, que você estiver vendo ou viu essa questão, pode acontecer, né, de ter esses erros de digitação, tá bom? Espero que você tenha gostado aí da resolução. Qualquer dúvida, pode me escrever aqui nos comentários o que você achou da resolução. E também você que está assistindo o vídeo, né, faça como o Daniel. Se tiver alguma dúvida, algum problema, quiser ver a resolução de algum exercício aqui no canal, é só mandar aqui nos comentários de algum vídeo, que assim que eu ver, eu faço a solução e posto aqui no canal para vocês. Se inscreva, caso não seja inscrito, e também dê uma olhada nos outros conteúdos que temos aqui no canal. Até a próxima, um abraço, Daniel, e muito obrigado aí pela questão. Até mais e tchau.